E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a segunda parte, do capítulo 3. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Se quiser ficar por dentro dos avisos, o link do chat vai estar fixado nos comentários. Também gostaria de avisar a vocês, que não gostam de violência, que terá algumas cenas fortes. Bem, já estão avisados. Dito isso, vamos para o vídeo. A história começa, com o Exército de Libertação atacando um dos campos de prisioneiros. Eles avançavam através da noite, e seu objetivo era o campo de prisioneiros mais distante, do alcance em sua viagem. Nesse momento, Neia se dirigiu a Ainz, que estava montado em um cavalo ao seu lado, e diz que eles iriam se aproximar sobre os cavalos, até se aproximarem da aldeia, e pergunta se ele já havia terminado seus preparativos. Ainz responde que sim, porém ele não ouviu muito sobre os detalhes da operação, e por isso a pergunta, que tática usariam, além dele estar muito ansioso para ver isso. Neia retorna sua pergunta, sobre ele estar ansioso. Ainz riu, dizendo que estaria vendo as táticas do Reino Santo, se perguntando que habilidades usariam para quebrar os portões, ou se voariam sobre as muralhas, e se infiltrariam pelo ar. Dizendo que eles provavelmente não iriam gostar que ele visse suas táticas, pois o pensamento de que veriam uma habilidade desconhecida o deixava animado. Neia apreensiva pensou que Ainz certamente ficaria desapontado. A tática do Reino Santo consistia simplesmente de um ataque de duas pontas, os anjos pelo ar, e as tropas de infantaria pelo chão. Algo que provavelmente usariam nessa ocasião, até porque eles não teriam poder suficiente para fazer qualquer outra coisa. Neia olhou para Remédios, enquanto pensava que praticamente toda a força do Exército de Libertação estava avançando. Remédios levantou sua lança, na qual estava a bandeira do Reino Santo, que tremulava ao vento. Ela anunciou que era a hora deles irem. Remédios esporou seu cavalo, que começou a se mover, e foi seguida pelos paladinos. Eles estavam a uma boa distância da vila, mas não poderiam avançar rapidamente, por isso, não podiam ir galopando com tudo, mas trotando. Ainz pergunta se os troncos de árvores, recém-cortados que eram carregados pelos paladinos, seriam usados como ariete. Neia afirma que sim, pois eles não tinham ninguém com habilidades de abrir portas ou infiltração em seu grupo, então eles só poderiam montar um ataque frontal. Pois, mesmo o Remédio sendo uma poderosa espadachim, esse método seria mais eficaz para quebrar os portões. Ainz indaga se eles não usariam magia, ao invés de quebrá-lo fisicamente como um ariete. Se eles não usariam escadas, ou algo assim. Ou usariam magia para carregar os paladinos através da muralha. Ainz até considera em seus pensamentos, as magias que ele sabia que eram usadas pelos paladinos. Mas pelo que Neia viu e ouviu, não havia magias que permitisse criar escadas, então ela respondeu que nunca ouviu sobre tal magia antes. Ainz diz que também não, mas ouviu que existia magia que permitiria que os paladinos voassem, mesmo que fosse apenas os de alto nível. Neia ficou surpresa, pelo fato de Ainz conhecer sobre magias que ele nem ao menos podia conjurar. Mas Ainz diz que era pelo fato do inimigo poder usá-la. Desde que ele não era talentoso, ele preencheu essa lacuna com trabalho duro, se esforçando para memorizar todos os feitiços que encontrou. E completa, dizendo que quanto mais conhecimento possuía, mais próxima estaria da vitória, sendo essa, uma frase de um antigo companheiro. Neia não podia acreditar que Ainz havia dito não ter talento, mas ela tinha algo mais importante a dizer primeiro. Ela diz que se Sua Majestade tiver qualquer estratégia para recomendar, ela transmitiria à sua capitã. Pois Neia acreditava ser bem provável que Ainz já tinha um plano mais efetivo do que o usado pelo Exército de Libertação. Ainz responde que não, pois não deveria. Já que a operação para libertar esse campo de prisioneiros era um trabalho deles. Além deste ser o primeiro passo, para eles encontrarem o melhor curso de ação que deveriam seguir. E Ainz não ajudaria, para que eles descobrissem por conta própria. Neia entendeu que ele estava certo, mas apenas hoje, ela desejava pegar emprestado um pouco de sua força. Isso porque, ela desejava escolher o caminho mais rápido, que salvasse um maior número de pessoas. E por isso, ela insistiu, pedindo que Ainz lhes desse uma mãozinha. Ela imediatamente percebeu que estava sendo rude, mas apenas curvou sua cabeça, terminando seu pedido. Ainz olhou para frente por um tempo, antes de a responder, dizendo que não queria repetir. A falha era mãe do sucesso, por isso não deveriam depender dele, mas sim tentar, mesmo que resulte em falha, porque elas eram necessárias para o sucesso. Suas palavras esfaquearam o coração de Neia, e ela entendeu que não poderia continuar insistindo por ajuda. Pelas palavras de Sua Majestade, o sacrifício seria apenas necessário para a recuperação de sua nação.
Mas mesmo assim, ela sabia que com o poder de Ainz, poderiam salvar ainda mais vidas. Se perguntando se era justiça sacrificar vidas em razão da autoconfiança. Mas o que de fato era a justiça, nisso, ela pondera, se era salvar mais vidas, mas seus pensamentos giravam em círculos, a impedido de encontrar a resposta. Neia apenas rezava para que não houvesse muitos sacrifícios gastos em vão. O grupo avançava em linha reta, e mesmo o terreno sendo irregular, havia torres de observação, que notaram seus avanços e soaram os sinos, fazendo uma comoção surgir na aldeia. Na torre haviam semi-humanos bodes bípedes, que Neia lembrava serem chamados de Balfolk. Eles viviam em regiões montanhosas, e suas pernas eram tão capazes quanto as de um bode, além de seus pelos, que costumava cigar os fios das espadas. Nisso, os sacerdotes desmontaram de seus cavalos, e invocaram os anjos, assim como os paladinos, que levantaram seus escudos, numa provável tentativa de proteger os arietes. No entanto, 10 paladinos ainda montados, circularam a aldeia. Olhando tal cena, Ainz diz para Neia, acreditar que dispersar tropas em volta da área, serviria para impedir a fuga dos semi-humanos. Pois se algum deles fugirem com as informações, eles poderiam vencer a batalha, mas perder a guerra. Neia afirma que sim, enquanto pensava em quão incrível Ainz era, por enxergar facilmente através do plano dos paladinos. Mas Neia se perguntou, por que o poderoso rei bruxo precisaria aprender sobre táticas de cerco? Por isso, ela perguntou onde Sua Majestade adquiriu tanto conhecimento. Ainz diz que foi ensinado por um de seus companheiros, que ele citou anteriormente, porém, ele nunca havia testado ela em uma batalha real. Neia pergunta se o seu companheiro era tão forte quanto ele, mas Ainz diz que sua força não era física ou mágica, mas em outro campo. Então, nesse sentido, ele não havia superado. Ainz riu feliz, enquanto se lembrava do passado, fazendo Neia pensar que ele agia exatamente como um humano. Ela até considera se Ainz era um humano, que se transformou em um morto-vivo com magia. Mas baseado no que ela ouviu de seu pai, deveria ser impossível. Porém, considerando a jornada que ela teve, Neia percebeu quão pequeno era o mundo que conhecia. Então, Ainz a pergunta no que ela estava pensando, e Neia se desculpa. Ainz diz não precisar de desculpas, mas que tinha ficado preocupado quando a viu se distanciando com seu cavalo. Ele entendia que a batalha estava para começar, então era normal se sentir desconfortável. Neia o agradeceu. Nisso, Remédios plantou sua bandeira no chão, e sacou sua espada sagrada. Ela gritou, dizendo que a primeira batalha para salvar esta terra de Jadalbot estava para começar, e que a justiça deveria triunfar. Houve uma resposta calorosa dos paladinos, graças ao grito de Remédios, e com isso, todos iniciaram suas investidas. Ainz pergunta se Neia iria lutar, mas ela responde que seu dever era ficar ao lado de Sua Majestade. Então, Ainz pergunta, buscando afirmação, se Neia não havia entregado o arco para mais ninguém. Ela diz que não ousaria permitir que qualquer outro o tocasse, pois essa era uma arma emprestada por Sua Majestade. Ainz a agradeceu, em um tom meio depressivo, mas Neia não conseguia descobrir suas intenções, se perguntando se o havia ofendido. Ainz então mudou o tópico, dizendo que não encontrou nenhum semi-humano usando invisibilidade mágica nos arredores, então, talvez eles devessem aproveitar essa oportunidade e ir um pouco mais à frente, para observar as condições do campo de batalha. Ainz pede a opinião de Neia, que aceitou. Ela achava que seria muito desrespeitoso dizer a Sua Majestade, cujo poder excedia em muito o dela, que seria perigoso se aproximar do campo de batalha. A situação da batalha era a seguinte: os anjos atacavam as torres de observação em cima do portão, enquanto os Balfolk ali as defendiam com suas lanças. As torres de arqueiros não atiravam suas flechas nos anjos, mas em Remédios, que não usava escudo. Porém, Remédios cortava facilmente as flechas, mantendo sua velocidade enquanto corria. Em contra-ataque, os anjos avançaram sem problemas até as torres de arqueiros. Logo, 3 Balfolk caíram de uma torre. Com isso, os paladinos começaram a atingir o portão com arietes. O portão começou a chacoalhar violentamente, cada vez que era atingidos, e até mesmo conseguiram entortar um dos troncos que fazia o portão. Assim, com apenas mais algumas repetições, o portão seria destruído. No entanto, na torre de observação acima do portão soou um grito, mandando se afastarem. O Balfolk gritou novamente, enquanto segurava uma garotinha, que aparentava ter uns 6 anos, com uma lâmina em sua garganta. Ele continuou, dizendo que se não se afastarem, ele mataria essa humana. A garotinha estava com a roupa toda suja, além de não demonstrar nenhum sinal de vida, mostrando claramente como os prisioneiros haviam sido tratados. Um dos paladinos gritou que ele era desprezível, mas o Balfolk mandou novamente eles recuarem.
Nisso, se iniciou um tumulto entre os paladinos, mas por causa da distância, Neia não conseguia ver o que estava acontecendo. Ainz diz a ela que a garganta da garotinha estava sangrando. Mas havia sido apenas um corte, e ela ainda continuava viva. Porém, a voz de Remédio soou, mandando todos recuarem. Enquanto os paladinos recuavam, os sacerdotes que estavam na retaguarda entenderam o que estava acontecendo e também fizeram os anjos recuarem. Com isso, os Balfolk aproveitaram para substituir os feridos e trocar por lutadores descansados. Neia achava que isso era ruim, e até tentou usar o arco de sua majestade, mas o Balfolk usava a garotinha como um escudo. Neia estava arrependida, enquanto retirava uma flecha de sua aljava, pensando que deveria ter praticado mais suas habilidades de arqueiro. No entanto, Ainz segurou sua mão, dizendo que não queria insultá-la, mas que ela deveria parar. Pois não havia mais sentido algum em fazer isso. Neia queria perguntar o motivo, mas Ainz caminhou até o local onde os paladinos se reuniram. Eles estavam em uma intensa discussão de como poderiam salvar a garotinha. Mas ao chegar até eles, Ainz pergunta por quanto tempo eles iriam enrolar, pois a situação estava ruim. Remédios responde que eles já sabem. Gustavo tenta acalmá-la, dizendo que o inimigo estava naquela direção. Obviamente apontando para os Balfolk. Mas Ainz diz que ela não sabia de nada, pois desde que o inimigo descobriu que os reféns serão efetivos, eles irão utilizá-los para os ameaçar. E como se estivesse esperando essas palavras, a cabeça da garotinha foi retirada. Mesmo onde estavam, eles podiam ver o sangue espirrando, enquanto o Balfolk soltou o corpo, que amassou suavemente ao cair no chão. Todos ficaram em silêncio, enquanto se recusavam a acreditar na realidade. Remédios foi a primeira a se recuperar, e gritou. O xingando, dizendo como ele ousou matar a refém, mesmo após eles cumprirem sua demanda. O Balfolk bufou, enquanto pegou um garoto, e diz ser porque ele tinha outro, então eles deveriam se afastar. Remédios gritou novamente, os chamando de desprezível sem vergonha. Mas o Balfolk bufou novamente, dizendo que ela era realmente uma idiota, e que talvez ela entendesse se ele trazer outro refém. Os punhos cerrados de Remédios tremiam fortemente, mas então, ela ordenou que eles recuassem, porém o Balfolk mandou ela recuar os paladinos nos cavalos ao redor do campo. Ela rangeu os dentes, alto o bastante para que todos, até pensassem que eles se quebrariam. Remédios mandou seu vice-capitão ordenar que recuassem. Gustavo queria recusar, mas Remédios o convenceu, dizendo que se ele não fizesse, aquela criança morreria. Assim, Gustavo mandou recuar, mas Ainz diz que esse era um movimento muito ruim, pois apenas mostrou a importância dos reféns, e ainda por cima, deu tempo para eles se recuperarem. Ele continua, perguntando se o inimigo fizesse algo que quebrasse sua vontade, não causaria ainda mais dano. Remédios estava com o rosto vermelho de raiva, enquanto encarava o rei bruxo como se olhasse para um inimigo. Ainz completa, dizendo que se isso continuar, um ataque surpresa seria sem sentido. Ele até podia ouvir sons deles se movendo, provavelmente estavam montando barricadas, e quebrá-las gastaria ainda mais tempo, o que tornaria as coisas ainda mais difíceis. Remédios não o deixou terminar, enquanto mandou ele se calar. Ela perguntou aos paladinos se alguém tinha alguma ideia, uma maneira de resolver isso, sem ninguém morrer. Era óbvio que ninguém tinha uma solução tão conveniente. Talvez, se tivesse alguém com habilidades de infiltração, essa situação poderia nunca ter acontecido. Remédios entendia que era impossível, mas ela se recusava a admitir. Neia não conseguia entender o fato de Remédios estar tão presa em não querer deixar que nenhuma única pessoa morresse. Mas ela se lembrou das palavras que Ainz, quando ele mencionou sobre sacrifícios. Pois não havia nenhum jeito de resolver, sem deixar uma única pessoa morrer, a menos que tivessem uma enorme vantagem em força, ou um grande golpe de sorte. Ela então chamou sua capitã, com uma voz anormalmente alta, e a pergunta, se nesse momento, eles não poderiam resolver essa situação, com apenas algumas fatalidades. Remédios a olhou furiosamente, e isso fez Neia tremer, mas ela sabia que estava certa. Remédios gritou, dizendo que não havia justiça nisso. Os paladinos ao redor ficaram em silêncio, e isso fez Neia sentir que estava rodeada de inimigo. Ela inconscientemente recuou, mas sentiu uma mão por trás lhe dando suporte. Olhando para trás, viu que era sua majestade, como esperado. Ainz diz apoiar a opinião de Neia, mas Remédios gritou novamente, mandando ele se calar. Raiva brotou no coração de Neia, pois essa não era a maneira de tratar o rei de uma nação, que veio justamente para salvá-los. Ainz murmurou, dizendo que eles precisavam mudar a situação agora, e não se sentar e encher a cabeça de frustração. Ele diz que não podia ser ajudado, então ele mesmo mudaria. Ainz se virou e começou a caminhar até o portão.
Seu movimento foi tão repentino, que ninguém do grupo reagiu, mas a voz do Balfolk soou. O Balfolk pergunta se ele não havia mandado se afastarem, mas Ainz diz que Navon iria recuar, e até pergunta se o Balfolk sabia o que a vida humana significava para ele. O Balfolk ficou confuso, mas Ainz diz que seu objetivo era matar cada um dos Balfolk presentes, sem importar com o que acontecesse aos humanos. Assim, ativou sua magia. Ampliar magia, bola de fogo. Ele levantou sua mão, e com um grito, a bola de fogo voou, e explodiu o Balfolk e o garoto que ele segurava. Isso gerou uma enorme explosão de chamas, que consumiu a torre de observação em um instante. Todos que estavam no topo foram mortos, e o Balfolk e o garoto caíram do lado da muralha em que Ainz estava. Ainz continuou, e ativou outra magia. Maximizar magia, onda de choque. O feitiço explodiu o portão, que já estava em ruínas, e espalhou todos os Balfolk que estavam montando as barricadas atrás dele, causando um grande buraco em suas defesas. Com isso, Ainz se virou para os paladinos, e diz para eles atacarem, e matarem todos os Balfolk dentro. Remédio se recuperou, e o respondeu, dizendo que ele era um filho de uma boa mãe. Mas Gustavo interrompe, e Remédios ordena que os paladinos avancem. Gustavo agradeceu a sua majestade, e todos os paladinos e sacerdotes, mais compreensíveis, pelo menos, direcionaram um olhar de agradecimento para Ainz. Exceto Remédios, que o encarava com um óbvio desgosto. Nisso, Ainz se dirigiu a Neia, e perguntou se salvar o garoto com um feitiço estava além de sua imaginação. Neia havia pensado nisso por um momento, mas sabia que sua majestade teria suas razões. Ela afirma que sim, que era como ele dizia. Ainz assentiu com sua cabeça, dizendo que ele poderia ter feito isso. De fato, usando seu arsenal de feitiços, seria muito simples salvá-lo, mas ele não podia deixar os Balfolk vê-lo salvando o garoto. Neia ficou confusa, mas Ainz a explicou. Se ele o salvasse, os Balfolk saberiam que os reféns eram efetivos contra eles, então, os usariam como escudos de carne, para bloquear os ataques. Isso poderia atrapalhar os paladinos, permitindo que fossem feridos ou até mortos. Todavia, devido à falta de soldados, mesmo a perda de um único paladino, já seria considerado uma grande desvantagem para eles, pelo menos, de acordo com as leis de Lanchester. Com isso, Ainz caminhou até o portão, com Neia o seguindo. Ainz continua, dizendo que, por outro lado, se eles soubessem que os reféns eram inúteis, os Balfolk apenas os considerariam como obstáculos. Então, quando soubessem que os inimigos ultrapassaram a muralha e os atacariam, dificilmente perderiam tempo matando os prisioneiros, pois não passavam de pessoas que não conseguiriam resistir, sendo assim, a última de suas prioridades. Neia concorda, e Ainz diz, de fato, pois certamente eles estariam se preparando para parar a excursão inimiga. Por isso, foi necessário ele mostrar o quão inútil seria o uso de reféns. Neia entendeu que Ainz estava certo. E se tivessem seguido planos de Remédios, poderiam acabar não salvando ninguém. Ainz levantou o corpo do garoto, que anteriormente foi atingido por sua magia. Então, Neia até ia pedir para que ele deixasse para ela, mas Ainz interrompe, dizendo ser um trabalho para ele. Ainz o carregou e o deitou próximo ao local, onde Remédios plantou a bandeira do Reino Santo. Ele o deitou no chão, e Neia limpou o rosto do garoto. O garoto estava chocantemente magro, ilustrando as duras condições que estavam vivendo. Neia não controlou sua raiva, e acabou chegando os Balfolk. Ainz diz que, talvez não pudesse ser dito, mas ele diria de qualquer forma. Ele não era o rei das pessoas que residiam no Reino Santo, logo, ele podia calmamente fazer sua decisão. Ele preferia salvar milhares de vidas, pelo preço de uma. Mas se apenas esse garoto fosse um residente de sua nação, ele daria prioridade à sua vida. E se ela não pudesse aceitar isso, Neia o interrompeu, dizendo que entendia, e o agradeceu. Ela diz que sua majestade é justa. Ainz pergunta o que ela quer dizer com isso, e Neia se desculpa, perguntando se sua majestade deveria ser, talvez, honrada. Neia nem sabia o que estava dizendo, enquanto sentia que havia deixado Ainz sem resposta. Mas mesmo assim, o compassivo e misericordioso rei Bruxua respondeu. Ainz diz que não era justo, pois francamente falando, justiça deveria ser determinada pelos outros. O motivo pelo qual ele fazia tudo isso, era bem simples. Mas que, bem, ele também gostaria de espalhar sua reputação. Neia se lembrou das estátuas, e se perguntou, se com espalhar reputação, Ainz não queria apenas se aparecer. Mas Ainz continua, dizendo, que dito isso, ele não precisava tentar muito. Bem, ele havia falado coisas sem sentidos, mas o que ele realmente desejava, era viver feliz com suas crianças, pois elas eram tudo para ele.
Neia considerou que crianças estava sendo usado no sentido amplo da palavra, e por isso, ela pensou que Ains considerava todos os moradores de sua nação como seus filhos. Neia achava Sua Majestade um homem gentil, em todo o sentido da palavra, além de como seria maravilhoso um mundo em que até a criança mais frágil pudesse viver feliz. Ains diz que isso havia sido sem sentido, nesse caso deixariam esse tópico de lado. Ele diz não ser qualificado para falar palavras bonitas, mas esperava que ela encontrasse sua própria definição de justiça. Neia o pergunta, se caso seus subordinados fossem feitos reféns, Ains agiria da mesma forma. Ains responde que seria complicado, de uma maneira diferente. Pois ele uma vez perguntou por curiosidade sobre isso a seus subordinados, e eles responderam que preferiam tirar a própria vida, do que lhe causar problemas. Ains diz ser grato pela lealdade de seus subordinados, mas eles eram um pouco fanático demais. Neia até pensou se essas não eram preocupações desnecessárias para alguém em sua posição. Com isso, Remédios aparece no portão, carregando sua espada coberta de sangue, enquanto aparentava estar completamente exausta. Depois de dizer algo a Gustavo, ela não disse nada, e simplesmente voltou para dentro, com um olhar sem expressão. Então, Gustavo foi até eles, e diz querer expressar seus agradecimentos. Ele também diz que tiveram algumas perdas, mas que foram capazes de minimizar, graças ao poder de Sua Majestade. E gostaria de se desculpar por sua capitã não agradecê-lo pessoalmente, pois ela estava distraída, graças às condições trágicas dos prisioneiros. Ains diz estar tudo bem, e perguntou quais eram as tais condições trágicas. Gustavo responde que, de acordo com o interrogatório, demônios enviados por Jadalbaoth estavam retirando a pele dos prisioneiros. Ains ficou confuso, e perguntou o porquê disso, se eles iriam comê-la, como pele de frango. Gustavo responde que eles não tinham ideia, pois nem mesmo os semi-humanos participavam dessas atividades. Gustavo pergunta se Sua Majestade sabia de algo sobre isso, se fazia parte de algum ritual demoníaco. Qual seria a reação de Gustavo, se soubesse que era apenas para fazer pergaminhos de baixo nível, mas continuando, Ains diz não ter ideia, perguntando por que Jadalbaoth faria algo assim. Gustavo diz que irá perguntar aos sacerdotes depois, e que depois de verificar se os semi-humanos foram exterminados, gostaria de monopolizar um pouco de seu tempo. E assim Gustavo voltou para dentro do portão. Cerca de 10 minutos depois, os prisioneiros começaram a sair. Os prisioneiros avançavam na direção de Neia. Só lembrando que Ains estavam ao lado da bandeira. Mas ao notarem Ains, eles pararam seus avanços. No entanto, um homem veio correndo e parou ao lado do garoto deitado no chão. Neia mordeu seus lábios, em frustração, pois entendeu que era o pai do garoto. E enquanto ele chorava, chamando pelo nome do filho, Ains diz que foi ele quem matou. Neia olhou surpresa para Ains, se perguntando se essa era a hora de dizer tal coisa, mas ela sabia que Ains não faria algo, sem uma razão. Os olhos do pai queimavam de ódio, quando lhe perguntou o motivo. Ains respondeu com uma risada zombeteira, dizendo que foi para salvá-lo, obviamente. O pai ficou confuso, e por um momento, seus olhos se encheram de medo. Ele olhou para Neia em busca de ajuda, mas Ains falou primeiro, perguntando o motivo dele não ter protegido seu filho, pois ele havia sido trazido diante dele como refém. O pai responde que o protegeu, e xingou os Balfolk, dizendo que eles eram mais fortes, e por isso não pôde fazer nada. Ains riu novamente, e o perguntou se esse era o caso, porque ele ainda estava vivo. O pai não sabia o que responder e congelou. Ains diz estar perguntando o porquê dele não ter morrido, tentando proteger seu filho. E continua, dizendo ser dito que as formas de vida não são igualmente importantes. Sendo assim, como pai, deveria ser ele a dar o devido valor à vida de seu filho. Então, por que ele não lutou selvagemente para protegê-lo, até seu último suspiro? O pai pergunta o que Ains estava dizendo, e Ains responde que ele falhou em proteger seu filho, então, não deveria jogar a culpa nos outros. Ele havia sido fraco, por isso era o culpado. Além disso, ele parecia estar enganado sobre uma coisa. Ains diz que era mais poderoso do que os Balfolk, que ele achou muito forte. Então, apesar dele perdoar alguns de seus insultos, por sentir pena dele ter perdido seu filho, ainda assim o mataria, se saísse de controle. O pai o respondeu, dizendo que ele só falava aquilo porque era poderoso, mas nem todos eram tão fortes quanto ele. Ains diz que ele estava certo, precisamente por ser poderoso. Então, por ele ser fraco, ser capturado era o máximo que ele poderia fazer, já que o forte atacando o fraco era apenas natural. Ains olhou para as pessoas ao redor, e os pergunta se eles não sofreram, porque os Balfolk eram fortes. Nisso, alguém lhe pergunta se por serem fortes, podiam fazer o que quiser.
Ainz responde que sim, pois os fortes fazem o que querem, e os fracos sofrem o que devem. E a mesma regra se aplicava a ele, pois é assim que o mundo funciona. E era por isso que ele sempre buscava meios para se fortalecer. Neia finalmente entende um motivo pelo qual Ainz desejava as empregadas, servas de Jadalbaoth. Ele buscava poder, para proteger as crianças de sua nação. Ainz continua, dizendo que, eles sendo fraco, deveriam ser protegidos pelo Reino Santo, por aqueles que deveriam ser fortes. Ainz diz realmente sentir pena deles, pois se estivessem sob sua proteção, ele nunca teria permitido que algo assim acontecesse. Ele usaria toda a sua força para protegê-los e derrotar os Balfolk. Todos ficaram em silêncio. Os argumentos de Ainz eram frios e sem compaixão, mas ao mesmo tempo, expressavam a verdade do mundo. Graças a isso, não poderiam contestar suas palavras usando a razão, e mesmo podendo usar suas emoções, o medo que sentiam pelo rei bruxo os impedia. O pai do garoto perguntou a Neia o que um morto-vivo fazia em um lugar como esse, mas antes dela responder, Ainz falou primeiro. Ainz diz que era para ajudar o Reino Santo, obviamente. E que eles haviam sido salvos pelo morto-vivo do qual estão falando. E pergunta se eles estão infelizes, pois se fosse o caso, por que não salvam sua nação por conta própria? O pai olhou para Neia, mas ela não podia dizer nada, já que era verdade. Pois se o Reino Santo fosse o suficiente para derrotar Jadalbaoth, o rei bruxo não estaria aqui. O pai abraçou o corpo de seu filho, mas se virou e correu. Neia ouviu Ainz murmurar, mas não sabia se era direcionado ao pai do garoto, ou a si mesmo. Ainz diz que até ele seria oprimido se fosse fraco. Por isso, nunca poderiam esquecer de buscar força. Além de que, ele precisava gravar em seu coração o fato de que seres com poderes equivalentes ao seu, certamente existiriam. Fim. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixe o like aí para fortalecer, e compartilhe para me ajudar na divulgação. É isso, fico feliz que tenha assistido até o fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.